Você também preza pela qualidade do ar que respira? Então vem comigo ler esse quadrinho aqui, ó, do Flávio Colim. E a história é A Queimada, uma prática na qual muita gente ainda insiste. Olá, pessoas que clicaram nesse vídeo. Obrigado por estarem aqui e me desculpem pela demora. Já faz mais de uma semana desde a postagem do último vídeo. Muito bem, pessoal, então antes de começarmos, já quero pedir para você deixar seu like aí no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Acessa, pessoal, também o site hqpixel.art, o link vai ficar aí na descrição do vídeo, e eu vou levar esse tema também para lá, tá bom? Eu vou escrever um conteúdo bacana em texto para publicar lá no site. E não deixa de seguir as nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. O link é hqpixel.art, então você acessa o Facebook e o Instagram, digita hqpixel.art e você vai encontrar a nossa página, nosso perfil, clica lá e começa a seguir. Inclusive, vou fazer uma gameplay legal daqui um pouquinho lá na nossa página do Facebook. Então segue, todos os links estão aí na descrição, tá bom? Pessoal, então é o seguinte, olha só, o que me motivou a gravar esse vídeo hoje foi o meu final de semana, tá? Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que eu vou falar hoje, pessoal, somente de uma história desse gibi aqui. Se você quiser conhecer o restante, as outras histórias, vou deixar também aí na descrição uma transmissão que eu fiz recentemente, onde eu falo das outras histórias que temos aqui nessa obra. Mas hoje eu quero ler com vocês somente a última história, que fala de queimadas, tá? Pessoal, para quem não sabe ainda, tá? Eu moro aqui na cidade de Goiânia, na região centro-oeste, tá? Estado de Goiás. Nos finais de semana eu costumo ir para Inhumas, que é uma cidade bem próxima aqui. Estou eu indo para minha querida Goiabeira, tá? Também conhecida como Inhumas, no sábado à tarde, no final do dia. E nessa época do ano, no mês de setembro, início de outubro, o Cerrado, pessoal, que é a nossa região aqui, é muito bonito, tá? Tem uma árvore que se chama ipê, ela floresce e o Cerrado fica todo colorido de amarelo e roxo. Então, estava eu indo para Goiabeira, né, no final de semana, e daqui de Goiânia até Inhumas, a gente passa por vários ipês, tá? Ao longo do caminho, e é uma época do ano que eu acho muito bonita. Então eu fui observando a paisagem, tá? As árvores muito bonitas. Tá, cheguei em Inhumas. Na volta, quando eu voltava para Goiânia, no dia seguinte, pessoal, que tristeza a minha. Aqueles ipês floridos que eu vi ao longo da estrada estavam queimados, tá? Algum espírito de porco, tá? Com ideia de jirico, foi lá e colocou fogo no cerrado. Queimou toda a vegetação, as árvores queimaram todas, tá? E aí, pessoal, eu fico pensando que aqui nessa região tem muito tamanduá-bandeira, tá? Certa vez, voltando eu para Goiânia, numa avenida de duas pistas, né? Numa rodovia, aliás, de duas pistas que liga aqui as duas cidades, de longe, quando eu comecei a descer, eu observei que lá na subida, o pessoal que vinha em sentido oposto estava parando e ligando pisca-alerta. Eu não entendi direito, já fui maneirando ali, né? Quando eu chego, o pessoal que estava descendo, que estava parando, o trânsito já estava fluindo normalmente, e quem teve que parar foi a gente que estava no mesmo sentido que o meu. O que era? Um tamanduá-bandeira atravessando a rodovia, tá? A coisa mais bonita, pessoal, o tamanduá veio atravessando a rodovia, todo mundo parou para o tamanduá atravessar. Ainda bem que o local onde ele escolheu para atravessar, ele tinha uma visibilidade muito boa nos dois sentidos. Infelizmente, muitos atravessam em pontos da rodovia que não dá para ver e são atropelados, tá? Então fica aí o alerta aos motoristas que transitam nas rodovias
da região centro-oeste. Nessa época do ano, nós temos muitos animais silvestres atravessando as rodovias, muitas vezes fugindo de fogo, tá? Fugindo do incêndio criminoso. E aí os coitados fogem do fogo e acabam sendo atropelados na rodovia, infelizmente. E aí, pessoal, isso me fez lembrar da história do Flávio Colim. Deixa eu mudar aqui. Então tá aqui, ó. A obra é O Curupira, tá? Do Flávio Colim. Curupira é um personagem folclórico, né? Nosso, brasileiro. E ele defende o que? A fauna e a flora. Então depois que você assistir esse vídeo, vai lá assistir o outro vídeo onde eu falo sobre o gibi todo, tá? Deixa eu tirar aqui meu marca-páginas. Então, pessoal, é o seguinte, ó. O capítulo se chama, tá? A história se chama A Queimada. Logo aqui na primeira página, a gente vê um cenário, pessoal, bem parecido com o que eu vi nesse final de semana, tá? Cinzas, árvores, troncos queimados, tá? Muita fumaça e uma região completamente desolada. Então isso aqui, aqui no caso, o contexto, o Flávio Colim contextualizou a Amazônia, tá? Tanto que está escrito aqui, Amazônia. Aqui nós temos a assinatura dele, aqui embaixo, Flávio Colim, e logo aqui na página seguinte, nós temos o Curupira lamentando, tá? Então ele está sentado, muito triste. Aqui do lado nós temos um casco de tartaruga. A tartaruga, infelizmente, morreu no fogo. Está saindo só a fumaça ali. E o Curupira lamentando, e ele diz, ó, por Tupã, o que é aquilo? Então ele vê algo estranho se aproximando, tá? No céu, ele vê algo se aproximando naquele céu cinzento, cheio de fumaça, e se aproxima mais e vai descendo aqui, tá? E aí a gente pula para a segunda página, e eis que é uma nave espacial, e de lá desce um ser estranho, tá? E esse ser estranho chega e diz para ele, leve-me ao seu chefe, né? Leve-me a seu chefe. E aí ele diz o seguinte, chefe sou eu, ou era, sou o Curupira, o pai do mato, protetor da fauna e da flora. Olha só, que fauna, que flora, né? Aí o alienígena fala, aqui não há flora nem fauna, tá? Então quer dizer o quê? Ele fracassou, coitado. Mas queimaram tudo, tá? Então queimaram tudo. Então o Curupira tá ali desolado, coitado, perdido. Aqui nesse próximo quadro aqui, deixa eu chegar aqui para cima para vocês verem. Nós temos aqui, isso aqui, pessoal, é um bicho morto, tá? Não dá para identificar qual bicho é, parece até um macaco. E é sim um macaco, ele tem um rabinho aqui, ó. Então tá o macaco. Aí o alienígena pergunta, né? Queimaram? Aí ele diz, os homens, tá? Os homens, ô raça, tá? No próximo quadrinho, o alienígena diz, os homens? Ah, são os mesmos imbecis que entulham o espaço com destroços metálicos e engenhocas estapafúrdias que sobem e não descem mais. Ficam girando sem rumo, atravancando e ameaçando o trânsito das nossas naves. Tudo sucata, tá? Me desculpem aí, pessoal. Às vezes eu vou dar uma travada na leitura aqui, mas é tranquilo. Faz de conta que eu tô lendo lá na escola, tá? Aí o alienígena continua no próximo quadrinho aqui, ó. Deixa eu subir aqui para vocês verem. No próximo quadrinho, aí aqui a gente já tem um outro bicho. Isso aqui, ao que parece, deve ser, é uma ave, não dá para identificar bem o que é. Ela tem uma crista, tá? Seria um pavão? Não sei dizer. Aí o alienígena continua seu diálogo, né? Esta queimada é um crime hediondo contra a natureza e o ecossistema do planeta. Então é um crime hediondo contra a natureza e o ecossistema do planeta. E o Curupira diz simplesmente concordo, né? O alienígena, por que os homens fazem isso? Por que devastam a floresta? Né? Aqui no nosso caso, não temos floresta, mas nós temos o cerrado, um dos biomas mais ricos do nosso país, tá? E o Curupira responde, né? Diante da pergunta, para criar bois e vender a madeira das árvores. Aqui no cerrado, a nossa exploração de madeira não é tão grande, porém,
a devastação das poucas árvores, tá? É para criar pastagens e plantar soja. Ô, tristeza. E o alienígena? Os homens são loucos. Curupira responde: são, mas ficam riquíssimos com esse negócio, tá? O agro é a riqueza do nosso Brasil, o agro é a riqueza do nosso país, tá? Continua o alienígena: se você é mesmo o pai do mato, protetor da fauna e da flora, por que não impede tamanho vandalismo, tá? Coitado do Curupira. Porque são muitos os desmatamentos e incêndios na floresta. Não posso estar em toda parte ao mesmo tempo, responde o nosso querido Curupira ao alienígena. E aí aqui, ó, a gente vê mais um bicho queimado. Esse bicho aqui tá parecendo uma cutia, uma anta, alguma coisa assim. Ou uma paca, que a gente tem muito por aqui, capivara, né? Mas a capivara fica em áreas ribeirinhas, tá? Mas pode ser uma paca. Paca, capivara é muito parecido. Na região lá de Inhumas ainda tem muita, na beira do rio Meia Ponte. Engraçado. Lá na cidade de Inhumas, eu moro próximo ao rio Meia Ponte. E aqui em Goiânia eu moro próximo ao rio Meia Ponte. Tanto que aqui da janela do apartamento a gente consegue ver o rio logo ali embaixo. Nessa época do ano o rio tá bem baixo, tá? Alienígena: não há autoridades aqui para ajudar você a proteger a floresta? E o Curupira diz: Agora aqui no próximo quadrinho, nós temos uma cobra, tá? Poderia ter sido uma jiboia, tá? Morta, queimada, enrolada num pedaço de pau ali. Por que então as autoridades não prendem esses patifes incendiários e derrubadores de árvores, tá? E o Curupira responde: porque não podem ou não querem. Chegam mesmo a autorizar queimadas e desmatamentos em nome do desenvolvimento sustentável, tá? Em nome do desenvolvimento sustentável. Interessante é que já tem estudos que dizem que no Brasil não precisa derrubar mais nenhuma árvore para se produzir grãos e criar gado, tá? Dá para fazer tudo sem mexer nas árvores e o pessoal continua derrubando mesmo assim. E alienígena diz: e quando não houver mais floresta? Pergunta, né? E quando não houver mais floresta? Vira tudo uma imensa pastagem e depois um imenso deserto, tá? Infelizmente, pessoal, aqui na região de Goiás, na cidade de Goiás, alguns pequenos riachos já não existem mais, tá? As árvores caíram e os riachos estão sumindo, secando, e a região está virando um solo muito arenoso, cheio de pedregulhos, tá? Então vai ficando muito triste, muito desolado aquilo ali. Aqui nós temos um tucano, só sobrou o bico amarelinho do tucano, coitado. O alienígena pergunta pro Curupira, né, vendo ele diante dessa natureza toda destruída: e você, para onde vai? E Curupira diz: para junto de Tupã. Tupã? Deixa eu subir aqui, senão vocês não veem. Tupã, quem é? Onde mora? Aí o Curupira responde: Deus mora no espaço, no céu, mas está em toda parte. E o alienígena continua: estamos sempre rondando o espaço celeste e nunca vimos esse Tupã. Mas se ele é Deus, por que não impede esse barbarismo? Porque os homens não acreditam nele. Então as pessoas que destroem a natureza não têm nem fé em Deus, né? Segundo o Curupira. A preguiça, essa preguiça, eu acho, ela, de acordo com o olhar dela aqui, eu acho que ela não morreu ainda. Está agonizante. Você fugiu de algum hospício? Nunca saí da floresta. Nunca saí da floresta. Pertenço ao folclore, fui criado pela imaginação do povo. Então, você não existe. Muita gente acredita que sim. Alguns até juram que já falaram comigo. E você existe? Tá? Hoje eu ainda estava ouvindo no rádio o pessoal falando dos OVNIs, né? Muita gente acredita que sim. Alguns até juram que já falaram comigo. Sou um ET. Um extraterrestre, um ser extraterrestre do espaço. Vimos essa imensa queimada e ficamos indignados.
Você está sozinho? Não. Sou um dos tripulantes daquela nave espacial, ou disco voador, ou OVNI, como dizem os humanos. Gostei muito de você. Quer vir comigo? Não, obrigado. Tenho medo de voar e meu lugar é aqui. Como é seu nome? Ah, o nome do ET é que é a parte engraçada, pessoal. .com. Bem, preciso voltar à nave. Espero que um dia os homens tomem juízo e se tornem completamente civilizados. Destruindo seu meio ambiente, estão destruindo sua própria espécie, disse um ET ao nosso querido Curupira. E a gente vai chegar no final da nossa história, o ET voltando para sua nave. Adeus, Curupira! E Curupira diz adeus.com, sentado no seu tronco queimado ao lado do que antes era ou um jabuti ou uma tartaruga, e vai embora o OVNI. Fica Curupira sozinho no meio dessa imensidão destruída do que um dia foi uma floresta, como ficou o cerrado no caminho por onde eu passei no último final de semana. E fim, tá? Fim da nossa história, pessoal. Então essa é a história, tá? Tá aqui o Curupira montado no porco selvagem. Então fica aí o final da nossa história, tá? Curupira, de Flávio Colim, história A Queimada. E vocês gostaram da história? Uma conversa de gibi que não foi bem uma conversa de gibi, foi uma narrativa que eu narrei, tá? Eu contei, eu li a história com vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês reflitam bastante nos cuidados que a gente tem que ter com o nosso meio ambiente nessa época do ano, aqui, pelo menos aqui na nossa região centro-oeste. O clima fica muito seco, muitas doenças respiratórias, as crianças e os idosos são os que mais sofrem, tá? A qualidade do ar fica muito ruim e as pessoas colocam fogo no cerrado, a fumaça sobe, tá? Aquela fuligem sobe no ar e não há organismo que resista, tá, pessoal? Então, quando você estiver andando pela rodovia, cuidado, não joga fogo, tá? Não joga resto de cigarro, não faça isso não, tá? Porque o nosso meio ambiente, o cerrado, apesar de forte, tá? Ele não aguenta tanto ataque, tá? E a gente vai ser cobrado um dia. Por isso, tá? O nosso planeta é um organismo vivo que um dia vai cobrar o nosso meio predatório. Pessoal, é o seguinte, muito obrigado por ter assistido o vídeo, obrigado por ter ficado até aqui. Eu quero ouvir a sua opinião sobre esse tema, deixa aí nos comentários, eu vou gostar de ouvir o que você tem a falar sobre isso aí, tá bom? Comenta aí, e não deixa de fazer uma visita lá no site HQ Pixel, depois que eu vou levar esse tema para lá também. Talvez eu leve esse tema com um pouco mais de informações, tá? Eu vou trazer alguns dados aí, não sei ainda, mas eu vou escrever algo legal e colocar lá. Curta o vídeo se não curtiu, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha o conteúdo com seus amigos, seus contatos, tá? Aparece lá nas redes sociais, hqpixel.art, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal, e valeu demais. Bora cuidar do meio ambiente.